Vamos começar o nosso 8º vídeo aqui no canal Alexandre Flecha no YouTube, no quadro Como Entender o Novo CPC. E no 7º vídeo, nós falamos sobre a teoria geral das intervenções de terceiro. Hoje, a gente começa na primeira espécie interventiva, a assistência. E a assistência está prevista lá nos artigos 119 a 124 do novo CPC, e ali eu já tenho, no primeiro artigo, no 119, eu já tenho duas informações muito importantes sobre a assistência. Primeira, qual o prazo da assistência? E segundo, qual a hipótese de cabimento? O prazo é muito tranquilo, porque o artigo 119 diz: pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro que tiver interesse jurídico na vitória de uma das partes poderá intervir no processo para assisti-la. Portanto, quando eu tiver interesse jurídico na vitória de uma das partes, eu posso intervir como assistente. Essa é a hipótese de cabimento. Eu tenho interesse jurídico na vitória de uma das partes. E a segunda informação relevante com relação à assistência, o prazo da assistência. O prazo da assistência é até o trânsito em julgado. Basta olhar o parágrafo único do artigo 119 para ver que na frase a assistência é cabível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, significa que até mesmo em sede recursal eu posso intervir como assistente, desde que eu tenha interesse jurídico na vitória de uma das partes. Bom, então agora ficou muito tranquilo. Eu sou terceiro porque não sou parte. Vídeo anterior, lembra? Eu tenho interesse jurídico e o processo ainda não transitou em julgado, então eu posso ser assistente. A grande questão é o que significa interesse jurídico. O que quer dizer interesse jurídico? Alguns livros dizem assim: interesse jurídico não é mero interesse econômico. E aí fica muito legal, porque se algum dia alguém me perguntar o que não é interesse jurídico, eu acerto com facilidade. Não é mero interesse econômico. Mas eu quero saber o que é interesse jurídico, o que significa interesse jurídico. E a definição, por incrível que pareça, é importada do Código de Processo Civil de Portugal. É isso, a doutrina brasileira usa o CPC português para definir interesse jurídico. E define assim, ó: interesse jurídico é a existência de relação jurídica entre assistente e assistido, ou existência de relação jurídica entre assistente e assistido e também entre assistente e adversário do assistido. Então, vamos aqui no quadro Minutinho para a gente ver como funciona. Vem aqui comigo no quadro Minutinho, tá? Vamos lá. Eu vou tirar aqui o microfone para poder escrever no quadro e já já eu volto com a explicação. Fica me olhando aí. Muito bem, então agora nós já temos os exemplos. Vamos lá. Olha aí a primeira hipótese. Ação de despejo, onde eu tenho locador propondo em face do locatário, do lado de fora eu tenho um terceiro chamado sublocatário. Existe alguma relação jurídica entre sublocatário, que é o assistente, e locatário, que é o assistido? Sim, tem um contrato de sublocação entre essas duas partes. Mas tem alguma relação jurídica entre assistente e adversário do assistido? Não, não tem. Eu tenho aqui apenas uma relação jurídica entre assistente e assistido. Não tem nenhum contrato envolvendo locador e sublocatário. Vamos agora desse outro lado. Ação de cobrança, proposta pelo credor em face do devedor solidário número 1. Do lado de fora eu tenho o devedor solidário número 2. Pergunta: tem alguma relação jurídica entre devedor solidário 1 e 2? Sim, eles são devedores da mesma obrigação. Tem alguma relação jurídica entre devedor solidário 2, assistente, e o credor, que é adversário do assistido? Sim, eles são credor e devedor. Então existe relação jurídica entre assistente e assistido, essa linha vermelha aqui, e também entre assistente e adversário do assistido. Então, percebam que o conceito de interesse jurídico é a existência de relação jurídica entre assistente e assistido
ou relação jurídica entre assistente e assistido e também entre assistente e adversário do assistido, eu, nesses dois casos, tenho a possibilidade do terceiro intervir como assistente. Fácil até aqui? Tranquilo? Muito bem. Só falta a gente saber mais uma coisinha. E aí a gente encerra o nosso vídeo, vamos fazer coisas mais divertidas do que ficar aqui assistindo o processo civil. Vejam, só cabe... Agora é exercício de raciocínio lógico, tá? Vamos lá. Só cabe assistência quando eu tiver interesse jurídico. Ora, se só cabe assistência quando eu tiver interesse jurídico, não existem dois tipos de interesse jurídico? Aqui, ó, só assistente e assistido, e também assistente, assistido e adversário do assistido, essa é a novela toda. Então, se só cabe assistência quando eu tenho interesse jurídico, dependendo do tipo de interesse jurídico, eu tenho o tipo de assistência. Fácil, não é? Fácil. Então, essa primeira aqui, assistência, quando o interesse jurídico é só entre assistente e assistido, chama-se assistência simples. E desse outro lado, quando eu tenho relação jurídica entre assistente, assistido e também assistente e adversário do assistido, eu tenho a assistência qualificada, também chamada de assistência litisconsorcial. Bom, entendemos agora quando é que cabe assistência, quando tiver interesse jurídico, entendemos o prazo da assistência até o trânsito em julgado, entendemos as hipóteses de assistência simples e qualificada ou litisconsorcial. Então, para a gente encerrar esse vídeo, a última informação referente à assistência. Muito tranquila. Qual é a diferença entre os poderes do assistente simples e do assistente qualificado ou litisconsorcial? Porque eu já sei quando um terceiro é assistente simples, quando ele está nessa situação aqui, ó, relação jurídica apenas entre assistente e assistido. E já sei quando ele é assistente qualificado, quando eu tenho relação jurídica entre ele e o assistido, entre ele e o adversário do assistido. Mas vejam que esses assistentes, simples ou qualificado, tanto faz, eles ingressam no processo para praticar um determinado ato processual. E que ato processual é esse? De defesa do assistido. Eu não pratico um ato processual que prejudica o assistido. Aí não seria assistência, seria prejudicância, sei lá. Assistência, eu quero ajudar o meu assistido. Então, quais são os atos que qualquer um desses dois assistentes aqui pode praticar? De defesa do assistido, nunca que cause prejuízo ao seu assistido. Nunca que importe em renúncia a algum direito do assistido. Essa é a semelhança. Sabe qual é a diferença? É que na assistência simples, o assistente só pode praticar esses tais atos de defesa com a anuência do assistido. E na assistência qualificada, o assistente litisconsorcial pode praticar esses atos de defesa, nunca de renúncia, esses atos de defesa, sempre mesmo que ele não tenha a anuência do assistido. Tudo bem? Eu me despeço de vocês. No próximo vídeo, no vídeo 9, nós falaremos sobre uma outra espécie de intervenção de terceiros. Aqui, se inscreve aqui nesse canal, curte o vídeo, manda o seu comentário, que a gente vai estar sempre respondendo e estabelecendo a nossa discussão sobre o novo CPC. Tchau, tchau, gente!